E aí, galera, como que vocês estão? Tudo bem? Como é que tá aí? Tá estudando muito? Olha, coragem, ânimo, tá? Nesse momento de grandes dificuldades, o que a matéria-prima para continuarmos felizes ou tentarmos vencer esse momento é coragem e muito ânimo, tá bom? A palavra alma vem justamente da palavra ânimo, ou seja, o ânimo é aquilo que dá a vida pra gente. Então, muito coragem, muito ânimo. Nós vamos continuar aqui os nossos estudos sobre Revolução Russa. A gente tinha visto até então, pessoal, que a Revolução Russa ela começa é uma grande mudança, mas ela começa por causa de uma terrível condição na qual viviam os russos, ou seja, eles viviam numa catástrofe alimentar, numa catástrofe econômica, tá certo? E eles viviam com uma situação de autoritarismo por parte do poder político. O czar, o Nicolau II, ele era conhecido como, até então, o pai, né? As pessoas chamavam ele de paizinho. E aí eles foram fazer, após a guerra entre a Rússia e o Japão, foram fazer uma manifestação, né? Entre 1904 a 1905. E o Nicolau mandou matar todo mundo. Aquela situação, ela deixou as coisas ainda piores, né? A população estava muito revoltada. O fato é que a revolta contra o Nicolau II é o motor da Revolução Russa e esse motor foi muito bem instrumentalizado pelas prerrogativas do partido pós-DR, aquele partido que vínhamos conversando na aula passada. Tudo piora ainda mais, tá? Quando a Rússia entra na Grande Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, que nós estudamos no módulo passado. Para vocês acompanharem a nossa aula, eu peço que você use o livro, tá? Então, eu estou construindo todos os slides com o livro, tá bom? Eu estou aqui na página 45, 44, 45, tá? A partir da página 43, na verdade, tá? E que você possa usar o livro com a gente. Você vai acompanhar a nossa matéria no livro. Tá legal? Bom, e aí é o seguinte, a gente vai estudar nesse sentido a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial, gente. A Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, né? Ela era chamada a guerra para acabar com todas as guerras. Né? Ironia do destino ou não, a Segunda Guerra estava à espreita. Né? O fato é que a Primeira Guerra Mundial ela envolveu a Rússia. E a Rússia já estava pobre, os soldados russos mal queriam participar da guerra, não entendiam que eles estavam fazendo na guerra, e uma das principais reivindicações passa a ser justamente a saída da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Aqui tem um textinho, né, nessa página que fala exatamente sobre como os soldados eles eram desertores, ou seja, eles fugiam da guerra. Muitos soldados durante a Primeira Guerra Mundial, no caso da Rússia, eles desenvolviam o costume de fugir, né, em grupos, e voltando para suas terras, voltando para a Rússia, eles exigiam porções de terra para eles, para que eles pudessem sobreviver. Então, a população russa ela era ainda obediente a privilégios feudais, né? Ela era ainda obediente a imposições autoritárias, a uma sociedade da nobreza que tinha vários privilégios. O czar ele era autoritário, sanguinário, e os soldados ainda eram obrigados a lutar numa primeira guerra, na Grande Guerra, na Guerra Mundial, né? Sem inclusive entender exatamente o que eles estavam fazendo ali, porque que a Rússia estava envolvida na Primeira Guerra Mundial. O Nicolau II, antes da Guerra Mundial acontecer, ele tinha vinculado-se à França e à Inglaterra por meio de tratados diplomáticos secretos, no sentido de que, caso acontecesse uma guerra envolvendo França e Inglaterra, a Rússia também responderia. E por isso ela acaba tendo que honrar os seus compromissos internacionais. O povo pouco entendeu sobre por que aquilo estava acontecendo. Nos campos de batalha, olha aqui, os resultados da participação russa reforçaram o descontentamento da população. Houve sucessivas derrotas do exército, tá? E diante dessas derrotas, ou seja, os russos perdiam a guerra flagrosamente, milhares morreram na guerra, tá?
o Nicolau II assumiu pessoalmente o comando da guerra. Então, Nicolau II ele assume o comando da Primeira Guerra Mundial em nome da Rússia. E aí qual que é o problema? As derrotas que vão continuar acontecendo passam a ser creditadas no nome do Nicolau. Ou seja, olha lá, ele está liderando o exército, ele está à frente da guerra e ele está levando milhares de russos à morte e perdendo a guerra. Então aquilo fez com que, olha só, para piorar, né, a situação foi o inverno de 1916-17, ou seja, a Rússia já era miserável, medieval, entendia-se o Nicolau como sangrento, autoritário, privilegiado. A Rússia estava inserida na Primeira Guerra Mundial, tinha perdido antes a guerra para o Japão, e para completar o cenário de catástrofe, né, você pode imaginar que houve um inverno rigoroso, recorde, em 1916 e 17. Foi particularmente rigoroso, que gerou então uma crise de abastecimento. Faltava comida para todo mundo. E aí, em 1917, gente, um ano antes de acabar, né, a Primeira Guerra Mundial, enquanto o conflito mundial estava ocorrendo, os membros da Duma, que era o parlamento da Rússia, tá? A Duma é o parlamento da Rússia, e do Alto Exército solicitaram a abdicação do czar. Você sabe o que é uma abdicação? É quando o político sai do poder, ele resolve abdicar, ele resolve renunciar o seu poder. Tá? E aí, em 1917, o Nicolau resolveu não renunciar, ele continuaria no poder. E aí houve duas revoluções no ano de 1917. O ano de 1917 ele é particularmente revolucionário. Tá? Olha só, diante da crise e da pressão popular imposta pelo processo revolucionário, o Nicolau II, né, o czar, temendo a sua retirada do poder de forma violenta, renunciou ao trono em março de 1917 e entregou o poder aos líderes mencheviques. Bom, aqui a gente tem que lembrar dos mencheviques e dos bolcheviques, né? Dentro daquele famoso partido, o pós-DR, que inclusive pregava a ideia dos sovietes, ou seja, organização de trabalhadores independentes que lutavam pela mudança das condições econômicas na Rússia, esse partido ele era dividido em duas grandes alas, certo? Os mencheviques, que ainda eram a favor da economia capitalista, os mencheviques, que ainda eram a favor da burguesia, mas os mencheviques que também eram contra a nobreza, era contra o Nicolau II, era contra a aristocracia. Os mencheviques eram representantes da burguesia. Por outro lado, nós temos os mais radicais, que eram os bolcheviques, certo? Os bolcheviques, eles eram considerados aqueles mais adeptos dos ideais de Karl Marx, os ideais do comunismo. Os bolcheviques pregavam o fim da escravidão e da servidão de todas as maneiras. Os bolcheviques pregavam a igualdade social. Os bolcheviques pregavam a reforma agrária, dividir a terra igualmente entre todos. Os bolcheviques pregavam que os trabalhadores de todos os setores da economia tivessem direto acesso à política e às decisões do Estado, e eles pregavam exatamente que tudo que fosse produzido fosse repartido de maneira igual entre todas as pessoas da sociedade. Os bolcheviques eles eram os radicais que queriam terminar com os privilégios dos mais ricos, que queriam apropriar-se das propriedades privadas e distribuir essa propriedade privada de maneira igualitária para todos os cidadãos do país. Os bolcheviques, portanto, eles eram os mais radicais. Bom, quem que chega ao poder com a Revolução? Olha só, houve duas evoluções. A primeira aconteceu em fevereiro, quando os mencheviques assumiram o poder, inaugurando a República Democrática Burguesa. Então, os mencheviques conseguem chegar ao poder. Eles vão invadir o palácio de Nicolau II e vão exigir a queda de Nicolau II. Nicolau II resolve, de fato, sair com sua família do poder. Pela primeira vez na história da Rússia, uma dinastia, que era agora a dinastia dos Romanov, irá renunciar ao seu poder. Tá bom? Mas quem que vai ficar no poder não será os bolcheviques, serão os mencheviques, tá? E aí acontecerá um governo provisório que será democrático e burguês,
comandado principalmente primeiro pelo príncipe, tá? Que era o George Lvov, mas depois o próprio príncipe deixou de estar ao poder, se instalando aí o ministro que era o Alexander Kerensky. O Alexander Kerensky, ele era o líder dos mencheviques. Tá? O Kerensky, ele era muito a favor da burguesia no poder, tá? E esse governo, ele não vai, então, atender às reivindicações populares. Uma das coisas que os mencheviques vão fazer, que mais vai deixar os mais pobres muito revoltados, é que eles não vão tirar a Rússia da guerra. Tá? Uma das grandes causas para toda a insatisfação popular era, de fato, a Rússia estar presente na guerra. E, nesse caso, os mencheviques não a tirarão da guerra. Em abril de 1917, ocorreu, então, uma Assembleia Bolchevique, ou seja, uma reunião. O principal líder bolchevique era Vladimir Ilyich Ulyanov, cujo apelido era Lenin, ou Vladimir Lenin. O Lenin apresentou as suas principais ideias, que seria de um processo revolucionário. O Lenin era um cara, pessoal, de uma oratória envolvente, de uma oratória comovente. O povo amava escutar o Lenin falar. Ele era o principal líder carismático do movimento comunista, e ele falava de suas teses revolucionárias, que ficou conhecido como teses de Abril. Tá? O Lenin defendia, então, a saída dos russos da Grande Guerra, mas ele defendia muitas outras coisas. Ele defendia a distribuição mais justa da propriedade por meio de uma reforma agrária e melhores condições de vida e de trabalho para a população. Ele defendia também, olha só, a melhor situação para a sociedade russa, por isso ele defendia a distribuição da comida. Tá? Então, o lema do Lenin ficou sendo paz, ou seja, vamos tirar a Rússia da guerra, terra, ou seja, vamos fazer a reforma agrária. Nós vamos distribuir a propriedade de terra e as propriedades privadas, as terras, de maneira igualitária. E pão, ou seja, nós vamos distribuir a comida que está sendo produzida. O Lenin, ele era amado pelo povo russo, tá? E aí acontece, então, por meio dos bolcheviques, uma outra revolução em outubro de 1917. Como o governo liberal burguês, que era o governo dos mencheviques, tá? Insistiu em permanecer na Grande Guerra e já não contava mais com o apoio dos sovietes, que era aquela união dos trabalhadores, eclodiu então a Revolução de Outubro de 1917, pessoal, que era liderada pelos bolcheviques, pelos grandes mais radicais, tá? Liderados pelo Lenin, com o auxílio de outros dois grandes e importantes líderes bolcheviques. Existiam nessa época dois grandes outros líderes, o Leon Trotsky, tá? Ou o Trotsky, e o Joseph Stalin. Esses dois outros líderes eram, junto com o Lenin, a tríade mais poderosa dos bolcheviques. Mas eles tinham algumas divergências. O Trotsky, ele era a favor de internacionalizar o comunismo, de levar o comunismo ao mundo, tá? Já o Stalin tinha algumas discordâncias. O Stalin, ele era mais burocrático, mais técnico, e ele era a favor de deixar o comunismo só na Rússia. E o Lenin, ele era a favor de todas as mudanças mais radicais. Porém, o Lenin tinha uma preocupação principal. O Lenin queria a alternância de pessoas no poder político. O Lenin não gostava da ideia de que um só político se tornasse o grande herói. Ele acreditava que era importante que se alternasse, que a Revolução Comunista não tivesse apenas uma face, que fosse alternando. O Lenin tinha muito medo da acumulação de poder em uma só pessoa. Ele era a favor da alternância de pessoas no poder. Beleza? Essas são as grandes divergências entre os três líderes do movimento bolchevista. Muito bem. O Lenin, então, o Lenin aqui, ele vai liderar a invasão do Palácio de Inverno, que era o palácio de onde estavam os mencheviques, em outubro de 1917. Esse episódio derrubou definitivamente o governo provisório que era dos mencheviques e levou os bolcheviques ao poder, pessoal. A Duma foi substituída pelo Soviete Supremo, tá?
A Duma foi substituída pelo Soviete Supremo e levou os bolcheviques ao poder. Ou seja, a Duma, que era o parlamento, foi substituída. Os senadores, deputados, a aristocracia, os nobres, os privilegiados foram tirados do poder e colocou-se no lugar os sovietes, ou seja, aquelas organizações de trabalhadores. Estava agora, então, no poder político os trabalhadores da Rússia, tá? O Lenin foi eleito chefe de governo pelos sovietes e anunciou a realização de mudanças que visavam concretizar as teses de Abril. Assim, iniciou-se uma reforma agrária, nacionalizou-se os bancos e investimentos estrangeiros no país e o controle das fábricas passou a estar na mão dos operários. Olha só que loucura. O Lenin chegou ao poder, né? O Lenin vai tirar a Rússia da guerra, tá? Por meio do Tratado de Brest-Litovsk, em março de 1918, que está aqui, ó, essa fotinha, Tratado de Brest-Litovsk de 1918, que tirou a Rússia da guerra, tá? Além disso, nós vamos ter poderosas decisões. Todas as fábricas da Rússia passaram a ficar na mão dos trabalhadores. Olha só. As terras foram de fato divididas. Houve sim reforma agrária. Mas, pessoal, vamos combinar, né? A Rússia já estava em crise. Mesmo que o Lenin adotasse medidas muito favoráveis à população mais pobre, demoraria para a economia se reerguer. E os mencheviques aproveitaram que os bolcheviques ainda não estavam conseguindo resultados econômicos positivos. Portanto, durante esse momento, no qual o Lenin tentou implementar as teses dele, houve uma verdadeira guerra civil entre bolcheviques e mencheviques. E aqui entra o seu dever de casa, pessoal. Vamos pegar aqui um Wordzinho para a gente poder anotar o seu dever de casa, tá? Olha só. Qual será a sua tarefa dessa semana? Dever de casa, tá? Olha só. Você vai assistir vídeos e ler matérias na internet a respeito da guerra civil entre, anote no seu caderno, entre bolcheviques e mencheviques, tá? E fazer um resumo sobre essa guerra, porém, também fazer um resumo sobre a política econômica de Lenin, tá? Ou seja, qual foi o plano econômico que o Lenin teve para fazer a Rússia sair dessa crise gigantesca. Tá legal, pessoal? Tá aqui o seu dever de casa, um resumo sobre a guerra civil da Rússia, a luta entre bolcheviques e mencheviques, e entender quais eram os planos econômicos de Lenin. Tá legal? Pessoal, aguardo o seu resumo lá no Google Sala de Aula. Saudade enorme de vocês, amores. Muita saudade, tá? Não tá fácil. Muito obrigado e vejo vocês na próxima.